Boa tarde, então, a todas e a todos. Eu agradeço a presença de cada uma aqui. Essa é a nossa aula magna do programa de pós-graduação em História. E eu queria primeiro fazer um aviso técnico, que tem uma câmera filmando aqui e outra aqui. Então, quando vocês precisarem sair, por favor, tomem cuidado para que a imagem de vocês não seja capturada de maneira indevida no meio da gravação da palestra. Eu queria mais uma vez, então, agradecer. Nós vamos começar o semestre, que na realidade o semestre letivo já se iniciou, mas digamos que simbolicamente se inicia agora. Atenção, tá ótimo. E com um convidado muito especial que eu trouxe lá dos Estados Unidos, que é o Ben Cohen. Ele é professor da Universidade da Califórnia, em San Diego. Fez doutorado na Universidade da Califórnia em Los Angeles e tem graduação por Harvard. Ele é autor desse livro que tem uma capa maravilhosa, Securing Sex, Morality and Repression of Cold War Brazil, que eu fiz uma tradução aqui meio livre, como Protegendo o Sexo, Moralidade e Repressão na Configuração da Guerra Fria no Brasil, e que recebeu, entre outros, um prêmio da Associação dos Estudos Latino-Americanos da LASA, então um prêmio bastante prestigioso. Ele trabalha com temas relacionados à extrema-direita, incluindo a extrema-direita religiosa, moralidade, sexualidade e imperialismo. E, além de possuir diversos artigos publicados, eu sugiro que vocês busquem, né, porque tem algumas coisas traduzidas em português ou escritas em português. Ele está agora produzindo um livro sobre a ascensão da direita contemporânea no Brasil, na sua dimensão transnacional. E eu acredito que seja sobre isso o tema da palestra que nós vamos assistir. Então, eu peço que vocês escutem com muita atenção. É um convidado especial que vem dialogando com a bibliografia, não apenas brasileira, mas internacional, sobre o tema da Guerra Fria, sobre todas essas questões relacionadas à moralidade e às direitas, que é um campo que é extremamente importante e cuja importância cada vez mais não cessa de crescer, infelizmente. Obrigada. Obrigado. Temos aí isso ou o microfone desligado? Os dois? Os dois? Então, muito obrigado pela introdução. Mariana, você me deveria introduzir em quaisquer lugares que eu for, porque eu não estou acostumado a tanta elogia assim. Mas também obrigado por ter me convidado assim. E quero também agradecer a Nashla, a Gabriel e a Fernando, que me deram um tour da ilha hoje. Eu agora posso afirmar que Florianópolis é o lugar mais bonito do mundo. E também quero agradecer à plateia, a todos vocês. Lhes agradeço por virem e ouvirem minhas ideias. Vão ter que lidar com meu português e meu sotaque. E se eu falar alguma coisa que não faça sentido, é só me perguntar, mas vamos lá, ok? Eu vou começar afirmando que em 2018 o poder do cristianismo conservador, tanto no Brasil quanto em outros países da América, já não é notícia, né? A gente já presume a coerência de uma direita cristã que reúne reação antimoderna, social, cultural e religiosa com doutrinas radicais de capitalismo, neoliberalismo, autossuficiência e redução do Estado e de várias proteções e regulamentações sociais e econômicas. Ou seja, em outras palavras, uma nova direita ou novas direitas já não são, ou não tão novas, né? São velhas, são coisas das nossas vidas. A ideia é bem difundida de que os Estados Unidos foram o marco zero, tanto do neoliberalismo quanto do conservadorismo cristão como corolário. Menos conhecidas são as histórias mais longas e amplas destes fenômenos, especialmente o papel fundamental do Brasil e dos seus cristãos conservadores no desenvolvimento de uma direita cristã transnacional. E é disso que eu quero falar hoje, né? Do Brasil e dos Estados Unidos como lugares críticos para a criação desta direita, ou desta série de direitas relacionadas que transcendem
fronteiras e até identidades nacionais. Minha pesquisa atual, em termos gerais, né, em termos mais amplos, ilumina essa relação e esse papel do Brasil que acabei de assinalar. Eu não vou cobrir esse quadro tudo hoje, porque vocês não têm paciência para isso, ninguém merece, né? Mas eu não vou cobrir esse quadro tudo. Mas essa é a ideia mais ampla, né? Ora, a percepção fora do Brasil da direita cristã neste país vem crescendo ultimamente. Hoje em dia, até as mídias mais mofadas dos Estados Unidos e do Reino Unido juntaram-se a uma tradição, agora de muitos anos, né, de maravilhar-se com a perspectiva supostamente súbita, de uma direita cristã no Brasil que supostamente é católica, né? Análises mais eruditos, é claro, já notaram e estudaram essa perspectiva há décadas como um poder assombrando a política democrática e pluralística no Brasil. E se, de alguma forma, a história do conservadorismo no Brasil traça um arco inflexível de patriarcalismo, autoritarismo e intransigência de elites, agora temos estabelecido que novas formas de cristianismo politizado redefiniram os contornos da direita brasileira depois da ditadura militar. Como alguns aqui sabem, há um corpo de literatura que analisa uma nova direita brasileira. Eu mesmo já escrevi de como parte dessa direita emergiu de um complexo de moralismo, anticomunismo, e apoio à ditadura, por parte de evangélicos, nos anos 70 e 80. Hoje, no entanto, quero me deter num processo relacionado, que tem a ver com as origens da nova direita mais ampla e de seu empoderamento, apesar das contradições inerentes, numa combinação de cristianismo, moralismo e cultura supostamente tradicional, e neoliberalismo. Quero saber, em termos históricos, como é que as democracias ocidentais, chamadas liberais, chegaram ao nosso presente, com as configurações de direita e esquerda que a gente agora tem em vários países, né? Não. Tá me ouvindo? Depende de como eu movo essa coisa. Não? Vou fazer assim. Não. Assim. Talvez se eu seguro aqui. Hã? Tá funcionando? Ok. Só me avisar. Bom, como dizia, eu quero saber, em termos históricos, como é que as democracias ocidentais, chamadas liberais, chegaram ao nosso presente, né? Com algumas configurações de direita e esquerda que a gente agora tem em vários países. Os plataformas, né, os programas destas direitas e esquerdas não têm muito de coerente. Quando pensamos da batalha de hoje, né, em termos muito gerais, entre pró-moralismo, pró-policiamento e anti-estadismo da direita, e pluralismo, anti-policiamento e estadismo na esquerda. Em ambos esses lados, as contradições no papel do Estado, pelo menos, faz com que eles não merecem a coerência ou o caráter naturalizado que os nossos discursos políticos lhe dão. Em tentando saber de onde vêm essas posições contraditórias, então, e especialmente as contradições gritantes da nova direita, eu descobri o papel do Brasil como foco crítico na gestação e organização da nova direita transnacional como fenômeno ideológico e operacional. Os historiadores costumamos pensar na nova direita como um episódio de renovação conservadora que derivou-se do movimento negro nos Estados Unidos e que foi resultado da políticas de raça e de cultura desse país. Como eu procuro mostrar, a nova direita, ou melhor dito, várias novas direitas, emergiram transnacionalmente, em circuitos forjados sem respeitar fronteiras, por ativistas que percorreram o mundo.
Ativistas brasileiros fizeram partes essenciais desses circuitos, em fóruns variadíssimos, desde resistência ao progressismo do Segundo Concílio Vaticano, até apoio para governos anticomunistas e autoritários. Hoje eu vou falar de alguns exemplos desses ativistas, tanto norte-americanos quanto brasileiros, que fizeram vínculos para promover novas formas de conservadorismo nos anos 60, 70 e 80. Me enfocarei nessas organizações... nessas organizações e nos indivíduos que trabalharam para vincular seus partidários através de fortes diferenças religiosas, doutrinárias e de identidade e cultura nacionais. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, encontramos instituições e espaços discursivos e de ativismo que mostram cooperação entusiástica que vinculou reacionários em ambos países e mais além. E este fato explica, pelo menos parcialmente, por que esses dois países tornaram-se centros de poder de uma direita cujos princípios talvez sejam melhor resumidos no lema muito familiar de BBB, né? Bala, Bíblia e Boy, que funciona aqui e também lá. Bom, antes de entrar mais na matéria, deixem eu fazer um pequeno à parte, que é o seguinte. A importância do Brasil, em termos da história do conservadorismo, tem a ver, em parte, com a força que tem não só o direitismo católico aqui, mas também o evangélico. Não vou me enfocar muito naquele hoje, mas vale a pena descrever a essência do reacionismo católico no Brasil e como isso veio a mudar o mundo, realmente, no século XX. Eu estou falando do papel desempenhado por brasileiros no Segundo Concílio Vaticano. A gente já está acostumada a falar dos bispos brasileiros progressistas, como se vê aqui, nesse concílio, que na verdade lideraram o contingente dos padres da igreja, que queriam mudanças estruturais e estilísticas no catolicismo. Mas eu quero enfatizar que uma facção de católicos conservadores brasileiros, já existente antes do concílio, forjou-se num núcleo de ativismo nesses anos ao início dos 60. Isso inclui os famosos que vêm aqui, famosos ou talvez notórios, né? Que são os bispos Geraldo Ponce Sigol e Antônio Costromaio e também o Plínio Correia de Oliveira, né? Parte do que eu descobri nas minhas pesquisas é que, apesar de que outros bispos e ativistas, como o muito famoso Marcel Lefebvre, apesar de que eles se tenham tornado famosos por terem fundado os movimentos católicos tradicionalistas e reacionários do momento contemporâneo, foram realmente os brasileiros, especialmente Dom Sigol, que organizaram a oposição direitista durante o Concílio Vaticano, né? Mas esse núcleo de conservadores brasileiros não é só bispos. Também, e talvez mais significativo para os nossos fins hoje, inclui a TFP, né, da qual falarei logo. Acho que não dá tempo hoje para falar demoradamente do papel da TFP no concílio, mas a TFP realmente se formou exatamente para fazer barulho em Roma durante o concílio. E Costromaio, especialmente Sigol, realmente contaram com a TFP para fazer com que o tradicionalismo católico e a oposição ao progressismo católico se tornasse um fenômeno globalmente visível e influente. Mas, para isso, a TFP em si não bastava. Precisava-se de mais alguns aliados, católicos e protestantes. E vou começar, portanto, com uma organização que começou nos Estados Unidos, né? Mas que acabou envolvendo ativistas célebres do Brasil. A articulação de vínculos transnacionais para construir as bases das novas direitas nacionais ocorreu graças a organizações criadas especificamente para este fim. Pode pensar, de certa forma, em agências de organização direitista, atuando como intermediários, né? Unindo ativistas que queriam combater as ameaças supostamente ligadas de marxismo global,
deturpação moral e modernismo. O International Policy Forum, o IPF, foi uma destas agências, talvez o exemplo par excellence. É um grupo muito pouco estudado, né? Mas que convocou um bando hemisférico de famosos e poderosos da direita e que criou um espaço onde estes atores puderam construir uma agenda em comum. Interligado intimamente com outros grupos de direita, o IPF mostrou o processo colaborativo de montar um novo modo de reação. Um modo que, para citar o fundador desse grupo, encontrou nossos colaboradores mais extraordinários entre os brasileiros da TFP. O IPF surgiu em 1982 e foi fundado por um ativista que se chamava Paul Weyrich. Ele era um ativista... que foto. Bom, não era muito gostoso ele, mas... Jesus. Mas, enfim, era um ativista também pouco estudado, talvez por essa foto, mas que foi um herói celebrado pelos conservadores da época do presidente Ronald Reagan nos Estados Unidos. Nos anos 70 e 80, a direita cristã, embora embrionária, adorava Weyrich, né? Que até no contexto nacional dos Estados Unidos segurou as vigas operacionais e ideológicas da nova direita. Ele mesmo contou que tinha chegado em Washington em 1966 e que se surpreendeu porque, segundo ele, não houve nenhum movimento conservador nesse momento, né? E décadas depois, os conservadores extasiados dos anos 80 costumariam dizer que todos os americanos lhe devem muito a Weyrich. Eu duvido, né? Eu, pelo menos, não lhe devo nada. Mas Weyrich, ele era católico, e muito católico. Mas, como outros ativistas importantes desta época e área, ele apoiou cristãos de outras confissões, né? Especialmente fundamentalistas evangélicos. Weyrich lhes ofereceu conselhos, apoio moral e ético e tático, e até verbas. Portanto, ele mais ou menos mediou uma série de colaborações inortodoxas, né? Que foram necessárias para vincular conservadores através de linhas doutrinárias e religiosas nos Estados Unidos. Tanto foi que ele inventou o termo moral majority, ou maioria moral, e o deu para Jerry Falwell, né? Ah, não, desculpa. Eu achei que tinha uma foto de Jerry Falwell, mas vamos lá. Ele deu esse termo, maioria moral, para Jerry Falwell, que se tornou representante da ascendência da direita religiosa norte-americana, né? E no coração da visão de Weyrich, uma maioria moral encontrava-se os mesmos temas que uniriam a nova direita transnacional, né? Weyrich admirava o liberalismo econômico que tornava-se neoliberalismo, mas queria juntar essa ideologia econômica com um conservadorismo essencialmente social, cultural e religioso, e opôs-se, então, aos fenômenos que se vê aqui, né? Entre outros, que no seu pensamento formaram ameaças à sociedade, ao bem-estar econômico e à cultura tradicional. Hoje, vendo essa lista, né? Estes assuntos parecem partes conhecidas de um programa. Mas Weyrich foi o pioneiro dessa lista, né? Ele que localizou os indivíduos, fundou os think tanks e publicou as revistas e jornais que criaram, por exemplo, o ataque político contra o movimento homossexual. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, né? Mas Weyrich fundou as instituições mais importantes do conservadorismo atual nos Estados Unidos. Talvez a mais famosa seja The Heritage Foundation, que não sei se vocês conhecem, mas é um dos mais poderosos think tanks de conservadorismo de lá, né? Ele foi o centro, vamos dizer, de uma roda, né? Cujos raios incluiriam todos os mais importantes direitistas dessa época nos Estados Unidos. E, como veremos mais além,
E você vê alguns desses nomes aqui. E aí tem Jerry Falwell, de que eu acabei de falar. Né? O IREC, em certa altura, fundou o que se chamava Catholic Center for Free Enterprise, Strong Defense and Traditional Values. Um nome bem, sei lá, um nome assustador, né? Então, ele fundou esse centro, né? A tradução do qual você vê ali embaixo. Mas esse centro, tanto como os cristãos conservadores do Brasil nesse momento, esse centro procurava combater modernismo e progressismo. Enfocando-se em publicações e programas públicos, o centro tentava mobilizar conservadores de fé e treinar ativistas, ou, nas palavras da organização mesma, né, tentava preparar o cristão comum para transformar-se de reclamante passivo em ativista capaz de contribuir para inverter o desvio esquerdista da igreja, do cristianismo e das democracias ocidentais, que tornaram-se pluralistas demais. Bom, eu não vou entrar muito mais na carreira individual do Wiley, que isso está fora do âmbito hoje, né? Ele é inexplicavelmente pouco estudado no nível nacional, lá nos Estados Unidos, mas menos pesquisado ainda é seu papel na facilitação de um movimento neoconservador internacional. Ao lado desses projetos de cunho doméstico, Weyrich criou e nutriu o IPF como fim explícito de consolidar as lideranças direitistas através de fronteiras nacionais, tal como Weyrich já tinha consolidado tais lideranças no nível doméstico. Desde o ponto de vista de Weyrich, e como veremos de líderes brasileiros como Plínio Corrêa de Oliveira e Dom Cipó, a desunião na direita constituiu o problema mais grave. E o IPF visaria abordar exatamente isso, hemisfericamente, se não no nível mundial. Reunindo-se em Washington, em janeiro de 1985, o Conselho Diretivo do IPF assinalou que as forças da direita teriam que unir-se contra uma ameaça esquerdista inabalável. Né? E no manifesto intitulado O Problema, Nossa Falta de Solidariedade, eles apresentaram o IPF como uma solução imprescindível. Como se vê, afirma que a esquerda sempre foi unida, né? E que a direita carece fatalmente de cooperação, dizendo que nós, conservadores, no entanto, estamos lamentavelmente ignorantes uns dos outros através do mundo e tal, e tal, e tal. Weyrich e Morton Blackwell, que foi o primeiro presidente do IPF, planejaram incluir grandes personagens de várias áreas: comércio, religião, política, mídia e meios acadêmicos. Os membros se reuniriam semestralmente, uma vez por ano nos Estados Unidos e uma vez por ano num outro país. Os membros deveriam ter valores que refletissem o programa neoconservador, sendo desenvolvido por ativistas como Weyrich e seus homólogos no Brasil e mais além. E o IPF, nesse sentido, se oporia aos estados do bem-estar social, ao comunismo, à imoralidade e à secularização. E mais importante ainda, forneceria um espaço comunicativo, né, onde os membros poderiam aprender, ensinar e compartilhar táticas. Estas reuniões semestrais, de acordo com os princípios dos fundadores, foram destinadas a, e cito aqui, fornecer os membros com informação para ajudá-los a combater o excesso de governo nos seus próprios países. Os participantes aprenderão, uns dos outros, novas formas de parar a expansão do totalitarismo marxista. Fecha aspas. A lista de o que chamaram de princípios e convicções da organização incluiu as seguintes metas. E desde o início, o IPF foi elaborado com a intenção de impressionar e até intimidar os seus amigos, tanto quanto inimigos, aproveitando-se de uma combinação de exclusividade, propaganda e associação com o poder e a fama. Como você vê aqui, bom,
o goal era agregar um grupo de manda-chuvas. Não sei se essa é exatamente a tradução, eles chamavam de movers and shakers, mas de pessoas impressionantes, né? E esta agrupação de líderes impressionantes seria o objetivo do IPF, né? A desejada rede de lideranças deveria se formar pelas amizades, táticas, vínculos comerciais e alianças políticas criadas neste espaço exclusivo e minuciosamente selecionado, né? A oportunidade de planejar ações coordenadas com gente da mesma opinião e de outros países seria limitada a um pequeno grupo de convidados, né? Que além de necessitar o convite exclusivo, teriam que pagar uma tarifa de $5.000 só para entrar nessas reuniões, tornando assim até mais intenso essa percepção da organização como chique não, né? Mas pelo menos limitado aos ricos, né? Em outras palavras, a adesão ao IPF prometia a entrada numa sociedade glamourosa, elite, uma rede que pode satisfazer apetites ideológicos, mas também ambições sociais e políticas. E para cumprir com esta promessa, os convidados realmente encontraram-se com famosos conservadores norte-americanos e brasileiros, alguns dos quais já mencionei. Aqui você vê Ronald Reagan, né, que teve vários vínculos com a organização, mas também você vê alguns nomes aqui, né, de outros conservadores celebrados dos Estados Unidos que participaram daquelas reuniões do IPF, né. Eu, pessoalmente, não ia gostar de reunir-me nem com Morton Blackwell, nem muito menos com Ronald Reagan, né, mas essas táticas ganharam resultados para o IPF. Em 1984, o grupo já tinha membros não só no Brasil, mas também na Argentina, no Canadá, na Guatemala, em El Salvador, no Chile, na Nicarágua, na Colômbia e em alguns países da Europa, da África e da Ásia. Nos anos seguintes, o grupo se reuniria em Buenos Aires, em Santiago, em Córdoba, em São Paulo, no Rio e em Paris. E estabeleceria o que chamavam de uma escola, né, para ensinar táticas e propaganda conservadora. As reuniões, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, chegaram a atrair centenas de convidados que foram expostos a pequenas aulas para partilhar táticas conservadoras, né? E aqui eu botei alguns títulos dessas aulas que eles deram. Gente, como organizar a juventude, né? É isso que eu estou fazendo agora. Mas, eu vou pular um pouquinho aqui, né? Não vou falar muito mais das reuniões e atividades do IPF por todo o continente americano, né? O importante, eu acho, é que Weyrich e o IPF tiveram êxito em aparecer como a ponta da lança, né? Inovando e colaborando com elites conservadoras no Brasil e na América Espanhola, desde Guatemala até a Argentina e mais além. Como o Weyrich mesmo falou, numa entrevista com um jornalista argentino, ele e seus colaboradores no IPF queriam ajudar-se entre si a fazer o que ele chamava de recuperar o tipo de país que fez dos Estados Unidos uma grande nação. E isso foi, no meu entender, uma espécie transnacional, por contraditório que parece, de um lema neoconservador, que seria, no inglês, I want my country back. Ou, na versão brasileira, eu quero meu país de volta, que já é nome de um grupo no Facebook, né? Deixa eu passar agora para falar mais sobre a TFP e as suas ligações com o Weyrich e outras organizações. Porque, de certa forma, a TFP serviu como o IPF do Brasil, uma agência que se internacionalizou e que se propagou como uma série de frontes agitadores pelo mundo inteiro, querendo partilhar não só ideologia, mas também táticas da extrema-direita católica. Vale a pena, no entanto, notar a estreita relação amistosa e produtiva que se estabeleceu entre o Weyrich mesmo e suas contrapartidas na TFP. Como muitos provavelmente já sabem, a TFP foi, e de certa forma é,
uma sociedade brasileira de extensão internacional fundada em 1960 por Plínio Corrêa de Oliveira. Já nessa altura, Oliveira ele foi um veterano da reação católica no Brasil e, de fato, era uma celebridade de extrema-direita anos antes de fundar a TFP. Mas na época da fundação do IPF, a TFP já tinha se espalhado pelo hemisfério e ao outro lado do Oceano Atlântico, né? Isso em si, para não dizer nada do ativismo da TFP no Concílio Vaticano, que eu já mencionei, isso em si fez da organização uma força considerável, que pelo menos tinha mostrado uma capacidade impressionante de planejar e executar ativismo internacional. Quanto mais significativo, então, que desde o início do IPF, Plínio Corrêa de Oliveira e seus seguidores tiveram um papel proeminente na organização norte-americana. Tanto foi que, quando morreu Weyrich em 2008, vários ramais da TFP o celebraram como o líder e mentor excelente do movimento conservador, cujos esforços foram imprescindíveis em unir conservadores através de fronteiras nacionais. E, continuando com a elogia, a TFP publicou esse seguinte trecho que se vê aqui, né? De como Weyrich foi um bom amigo da TFP, que, começando no início dos anos 80, ele regularmente encontrava-se com o senhor Mário Naval da Costa, que era um TFPista paulistano, e com quem ele viajou, né? Também visitou a TFP no Brasil várias vezes, reuniu-se como fundador, Plínio Corrêa de Oliveira, que, bom, doutor, é uma elogia dele que talvez não mereça, né? Mas, ao longo dos anos, o senhor Weyrich revelou ser um amigo inestimável. Essas várias visitas ao Brasil, que se referem ali, não foram por acaso, né? No início da década de 80, elogiando Weyrich como um dos principais estrategistas políticos da nova direita, a TFP de São Paulo procurou Weyrich, né? Eles buscaram uma aliança com ele. E Weyrich visitou o Brasil como convidado da TFP pelo menos 5 vezes, voltando em agosto de 88 com uma delegação do IPF, destinado a aumentar a colaboração entre essa organização e os seus membros brasileiros, que na verdade foram os líderes da TFP. Nessa visita de 88, como nas outras, Weyrich trouxe Morton Blackwell e outros representantes estrangeiros do IPF para dar palestras à TFP em São Paulo e no Rio. Em 88, eles dirigiram-se a pelo menos 1.500 membros da TFP. A revista Catolicismo, que é o órgão da TFP, publicou um resumo entusiástico do evento, que pretendeu partilhar as táticas essenciais do neoconservadorismo, alguns exemplos das quais você vê aqui. A TFP, então, amava o Weyrich, né? E essa estima era mútua. Weyrich pensou no Brasil como a terra dos seus mais prezados e valiosos colaboradores. Nas suas próprias palavras, ele disse que as conversações que ele manteve com o líder da TFP sempre foram das mais extraordinárias de toda a minha vida política, né? Uma elogia que ele reservou para Plínio Corrêa de Oliveira. Eu nunca vi ele falar assim de ninguém mais, né? E falou muito da aliança com a TFP, né? E da sua esperança, né? De que os senhores prossigam nessa grande luta com ele. Uma luta transnacional. Vamos notar. Mas não foi só Weyrich que viu na TFP esta espécie de aliado extraordinário, né? Ao longo dos anos, Morton Blackwell, o presidente do IPF e de outras organizações, foi particularmente indicativo nesse sentido. Ele é muito racista e muito nacionalista, mas ainda assim ele costumava elogiar os membros da TFP, né? E isso não é normal para ele. Ele costumava desprezar as capacidades de conservadores fora dos Estados Unidos e sempre achou que os estrangeiros necessitariam a tutela de figuras como ele, né? Mas na TFP ele percebeu um grupo de aliados que ele julgou excepcionalmente impressionante.
Ele até fez várias visitas ao Brasil, para aprender táticas da TFP, né? Dizendo que, e cito aqui, o que eles faziam no Brasil era compatível com o que a gente fazia nos Estados Unidos. Construir um movimento conservador. Fecha aspas. Enquanto Blackwell se considerou o pioneiro, né, da nova direita transnacional, a sua trajetória nessa qualidade foi determinado, em certa medida, pelo TFPista Mário Navarro da Costa, um dos arquitetos da estratégia internacional da TFP. Blackwell e Navarro da Costa fizeram uma amizade que continua até hoje, de fato. Eles moram na Virgínia, muito perto, são vizinhos. Mas com Blackwell, Navarro da Costa sugeriu as viagens e os contatos internacionais que ele deve fazer. E nas palavras do Blackwell, ele disse, eu faço programas de treinamento no exterior. E Mário indicava onde eu deveria ir. Em alguns países, ele me pedia que eu falasse com líderes locais da TFP e outros brasileiros. Em vários países, eu fiz isso. E falar mais sobre como ele levou sua esposa para tal conferência com a TFP, o que eu acho também assustador, mas quem sou eu, né? As conexões entre a TFP e estes pioneiros da nova direita norte-americana, então, são significativas, né? Evidências de um forte laço no esforço para construir um movimento conservador transnacional, tanto para fortalecer os conservadorismos domésticos, quanto para defender o que estes ativistas preconizaram como cristianismo tradicional, né? E para citar só um exemplo mais, Plínio Corrêa de Oliveira afirmou sua centralidade nesse projeto quando ele se integrou ao Conselho de Governadores do IPF, né? Já na altura de 1985, ele liderava uma encontro do IPF em Dallas, no Texas, onde enfatizou a necessidade de renovar a guerra contra o marxismo na América Latina. Bom, não obstante isso, meu enfoque até agora no IPF é de certa forma enganoso, né? Visto que a TFP, ela mesma igualou os norte-americanos no seu entusiasmo por e aptidão para gerar uma rede transnacional de conservadorismo renovado. Uma rede que interligaria-se com os esforços de gente como Weyrich e Blackwell nos Estados Unidos, mas também em outros países. Eu não vou repetir toda a história da TFP aqui, que muitos de vocês já saberão do desenvolvimento da organização e sua trajetória controvertida. Mas vale a pena dizer que ainda hoje, a TFP continua inspirando e servindo de modelo para conservadores do Brasil e mais além, e que isto é fruto de campanhas de planejamento deliberados da TFP nos anos 60, 70 e 80. Plínio Corrêa de Oliveira viajou muito para disseminar sua mensagem, mas também designou tenentes, né? Agentes particulares da TFP que percorreram o mundo, representando-a e fundando e mantendo filiais em vários países. A TFP focalizou-se nos Estados Unidos e a filial de lá tornou-se uma das mais fortes. Em termos de linha temporal, a TFP antecipou Weyrich, né, que só chegou em Washington em 1966. Já nessa altura, a TFP tinha procurado e achado outros aliados conservadores nos Estados Unidos. Por exemplo, naquele ano de 66, a TFP foi a única entidade estrangeira convidada a participar num congresso nacional de conservadores promovido pelo eminente jornal reacionário The Wanderer, de Milwaukee, Wisconsin. No congresso, representantes da TFP procuraram fazer contatos com outros personagens que eles chamavam de importantes no conservadorismo norte-americano e demonstraram o que eles chamaram de imagem viva do ativismo e tática da TFP no Brasil. Talvez o mais notável seja que a TFP procurou estabelecer vínculos que transcenderiam não só divisões de nação, mas também de confissão, né?
E isso é até contraditório, visto que a TFP sempre visou restaurar uma sociedade católica e medieval, né? Mas a organização chegou a buscar alianças com evangélicos nos Estados Unidos. Em 1974, que foi anos antes do surgimento da maioria moral promovido por Weyrich e Jerry Falwell, um líder da TFP, que se chama José Correia de Araújo, fez contato com um pioneiro da nova direita evangélico nos Estados Unidos. Isso foi Carl McIntyre, que se vê aqui. McIntyre, como descrever o McIntyre? McIntyre, por conta própria, ele foi uma das figuras mais incendiárias e notórias da direita evangélica nos Estados Unidos, né? E vale mencionar no Brasil também. Ele fundou várias organizações de extrema-direita cristã, nacionais quanto internacionais, e fez com que uma perspectiva marginal, né, extremista, chegasse a ser parte da direita religiosa atual. McIntyre sempre foi ferozmente anticatólico, né? Contudo, em 1974, Correia, da TFP, iniciou uma correspondência com este líder protestante, né? Escrevendo-lhe em inglês e mandando propaganda da TFP. Correia visava expandir o alcance da TFP e sua liderança do movimento conservador, incluindo até evangélicos, né? Ele lisonjeou McIntyre e tentou estabelecer o que eles tinham em comum, né? Ele admitiu que a TFP era de católicos militantes, mas esclareceu que o progressismo cristão seria o inimigo em comum. Em breve, ele propôs uma aliança, né? Apesar da animosidade natural entre os dois. E esta aliança seria destinada a combater o progressismo, a secularização, a modernidade doutrinal e cultural e o comunismo. E esta proposta enumerou precisamente os pilares da direita religiosa em formação, um esquema dos quais você vê aqui, né? McIntyre, este protestante feroz, Correia de Araújo, o católico militante, disse reconhecer um líder da mesma estatura. Os dois, desde esse ponto de vista, fariam parte da cabeça ou chefia de uma causa conservadora, fundamentalista e transnacional. Os dois teriam uma responsabilidade não só de promover o fundamentalismo nos seus próprios países, mas também de gerar organizações e instituições capazes de vigiar, acompanhar e prestar ajuda à política conservadora e religiosa por todo o hemisfério, né? Uma visão muito mais ampla do que tinha. Essa carta que ele escreveu em 74 iniciou uma correspondência que, bom, se nunca chegou a ser amistosa, acabou pelo menos sendo cordial e informativa para os dois. Representantes da TFP, entre eles Correia mesmo, acabaram assistindo os congressos internacionais de evangélicos fundamentalistas de direita, patrocinada por McIntyre e seu mais importante aliado brasileiro, o Israel Gayros. Israel Gayros, desculpa. Eu ia dar mais detalhes aqui, mas eu acho melhor pular, né? Eu não quero arriscar repetir-me e aborrecer. Mas só quero assinalar que esta relação com uma figura como McIntyre e os seus aliados brasileiros, isso mostra pelo menos o oportunismo do McIntyre, mas também da TFP, né? E até onde eles poderiam chegar com seu entusiasmo para construir uma rede transnacional e transconfessional, né? que transcenderia confissões ou denominações religiosas. E fora deste exemplo que acabei de dar, os agentes da TFP, tais como Maria Navarro da Costa, que já mencionei, e Carlos Eduardo Schaeffer, que já mostrei, eles espalharam-se pelo hemisfério e pelo mundo, e criaram vínculos com outros países e outras organizações, algumas das quais muito notórias. Talvez o mais notório aliado que a TFP adquiriu seria a Liga Anticomunista Mundial, ou World Anti-Communist League,
conhecida pela sigla WACL, ou WACL. As atividades dessa liga visaram gerar pânico anticomunista e incluiriam apoio aberto ao terrorismo de direita. Essa organização é obscura, é de reputação, vamos dizer, pouco invejável, né? Mas a liga é simultaneamente uma fonte e um objeto de teorias de conspiração. Ela manteve laços com alguns dos mais desonrosos direitistas do mundo, desde antissemitas até criminosos de guerra e neofascistas. Nos anos 70, a Liga teve filiais em dezenas de países. E a TFP trabalhou com a Liga, associando-se com sujeitos muito tenebrosos, né? Eu botei só alguns nomes aqui, né? Mas John Singlow era o militar norte-americano que inventou o programa Phoenix, que gerou táticas de tortura em todo o mundo. Billy James Hargis é um pregador norte-americano também protestante, talvez mais conhecido pelo seu racismo, mas também pela sua vida segreta de homossexual. Mas ele, nessa época, foi um dos mais controvertidos protestantes, pregadores protestantes dos Estados Unidos, e a TFP também fez aliança com ele. E Carlos Pena-Botto, um brasileiro, né, que fundou esse grupo extremista do Cruzada Brasileira Anticomunista. Outro nome da liga seria Vernon Walters, que era o aliado militar estadunidense que apoiou o golpe de 64 no Brasil, né? E tem uma lista de vários outros, né? Mas só para dar exemplos. Bom, Plínio Corrêa de Oliveira e a TFP no Brasil e em outros lugares cultivaram laços de amizade e alianças táticas com a Liga Anticomunista Mundial, a WACL, e seus membros. Nisso foram muito bem sucedidos, tanto que a TFP em si acolheu convidados internacionais da WACL na sua sede em São Paulo durante a década de 70 e 80. E a Liga em si decidiu realizar seu Congresso Mundial no Rio em 1975, com apoio logístico da TFP. Bom, até agora, eu foquei muito na TFP como o braço brasileiro, vamos dizer, desta direita transnacional. Mas isso é só uma parte da imagem, né? Contudo, os outros extremistas brasileiros também fizeram parte deste processo. Eu já mencionei Carlos Pena-Botto aqui. Bom, ele é bastante famoso, mas havia outros, né? Se der tempo, eu acho que dá, né? Eu concluirei com mais um ativista brasileiro importante, né? Um extremista que foi extremista demais até para a TFP. E ele teve, pelo que parece, vários papéis importantes no desenvolvimento de uma nova direita articulada nos anos 70 e 80. Eu estou falando de um paulista que se chamava Carlos Barbieri Filho. Ele também é objeto de teorias de conspiração, mas sabe-se que seus enredamentos abrangeram escândalos bancários em São Paulo, que ele era bancário, guerras civis centro-americanos, e até o financiamento do temível Operação Condor, que alguns devem saber era uma rede que ligou as forças de segurança das várias ditaduras da América do Sul, né? Ele era tesoureiro, chamava-se de tesoureiro da Operação Condor. Barbieri Filho parece ter sido uma figura, né? Ele sempre jactou-se do fato de sempre carregar uma pistola no quadril, né? De ser um certo cowboy da direita, alguma coisa assim. Mas quando não estava servindo nessas capacidades, Barbieri ele manteve contatos com as mais altas autoridades da ditadura brasileira e fundou e presidiu instituições de extrema-direita por direito próprio. Ele serviu como de um promotor latino-americano para a WACL, né, conectando-a com os anticomunistas mais tenebrosos do Brasil, da América Hispânica e dos Estados Unidos. Ele fundou uma filial brasileira da Liga e também uma rede de filiais latino-americanas chamada a Confederação Anticomunista Latino-Americana, o ACAL.
E ele percorreu o mundo assistindo reuniões táticas e ideológicas desse e de outros grupos. Chegou a ser presidente mundial da Liga Anticomunista Mundial, e já em 76, o Serviço Nacional de Inteligência, de informações, desculpa, descreve como democrata que desfruta de... me dá mais uma. O descreve como o SNI o descreve como democrata que desfruta de excelente relacionamento com as organizações anticomunistas nacionais e internacionais e que goza de bom conceito junto aos órgãos de segurança. Surpresa, né? De certa forma, esse excelente relacionamento com as forças de segurança foi excessivamente determinado, né? A Liga, o projeto favorito do Barbieri Filho, fez com que ele fosse um ator-chave, né? E o ponto de contato por uma organização destinada a conectar anticomunistas, extremistas de todas as partes do mundo. Também o transformou num foco nacional, na medida em que direitistas brasileiros de diversas orientações afluíram à causa. Isso demonstrou, pelo menos, a vontade, né, dos ativistas conservadores brasileiros de apoiar a construção de redes ou vínculos através de fronteiras nacionais e de confissão. Quando Barbieri Filho realizou uma reunião da Liga em 74, um dos palestrantes que apareceu foi Dom Geraldo Proença Sigol, já afastado da DFP, mas ainda atuando em meios conservadores. E Sigol informou a essa plateia de delegados internacionais que os inimigos progressistas do governo Médici, inclusive estudantes dos colégios cariocas, que esses progressistas eram também inimigos de todos os cristãos e homens de bem das sociedades ocidentais. Ao lado do arcebispo de Diamantina, do Sigol, né, estava Gustavo Corsão, que se vê aqui, também não é uma foto muito boa, né? Mas Gustavo Corsão e Sigol, eles não eram amigos, mas apesar do seu alinhamento ideológico, né, eles não se davam muito bem, mas eram constantes no seu apoio à Liga Anticomunista Mundial e seus afiliados, e eram dois dos mais celebrados conservadores brasileiros desta época, né? E neste contexto sancionaram de forma bem efetiva o evento de Barbieri Filho, onde estavam falando, né? E nesse evento eles falaram para uma plateia de convidados que vieram ao Brasil de todas as partes do mundo, né? E foram extremistas regionais, mas também mundiais. Nesse congresso, por exemplo, também apareceram os famosos neoconservadores norte-americanos, Jesse Helms e Fred Schlafly, que então, nessa época, foram líderes poderosos do movimento neoconservador de lá. Helms, bom, tem toda uma história em si, né? Mas era um famoso senador que fez a fama pelo seu racismo, né? E sempre estava denunciando programas de bem-estar social, o que ele fez nesse congresso da Liga com Barbieri Filho, queixava-se do fim da propriedade privada, né? E de um regime de impostos. Agregou, como você vê aqui, que o Brasil era a esperança do futuro, né? O futuro do conservadorismo cristão, né? Falando de como a Europa estaria morta, né, espiritualmente, enquanto o Brasil seria num processo de pleno de despertar religioso, né? Talvez não seja, então, uma coincidência o fato de que as lideranças dos mais fortes movimentos anticomunistas vêm exatamente deste país, do Brasil. E vale mencionar também que este vigor supostamente conservador do Brasil se comprovou nesse contexto pela participação de poderosos membros do governo nacional. Armando Falcão e Alfredo Buzaide, talvez os mais notórios ministros da Justiça que o Brasil já teve, não só sancionaram o congresso da WACO no Rio, mas afirmaram a amizade do governo e deles mesmos para com a WACO.
Falcão falou da óbvia solidariedade do presidente Geisel com a Liga, né? E expressou também sua opinião pessoal de que, e cito aqui, a atuação da Liga Mundial Anticomunista é muito importante, porque o universo democrático está pobre de líderes de combate. Tudo isso em 1975. 5 anos depois, quem assumiu o manto de representar o governo brasileiro no Congresso da UECO seria outra celebridade moralista e conservador. O Darcy Coimbra, que era um dos mais famosos deputados evangélicos dessa época. A inclusão do Darcy Coimbra nesta história indica a trajetória da política religiosa das seguintes décadas no Brasil e nos Estados Unidos. A tendência estabelecida pela construção de uma agenda transnacional da TFP e do IPF é evidente na política nacional e internacional da direita cristã de hoje. As conexões que comecei a traçar aqui demonstram como a predominância do neoconservadorismo evangélico emergiu de contextos que foram colaborativos e transnacionais. Tanto que esse neoconservadorismo, que já se tornou identitária, conta hoje com apoio seguro de evangélicos até para um Donald Trump, né, ou um Eduardo Cunha. A conjuntura de hoje de um conservadorismo religioso que abrange Washington e Brasília é o resultado, em certa medida, das estratégias, compartilhamentos e, reuniões de informação e tática e organização, né, de uma geração de ativistas direitistas dos Estados Unidos e do Brasil. E devo notar, para concluir, que o que eu disse hoje representa uma espécie de estudo de caso, né, uma janela que dá para um corpo mais amplo de pesquisa, no qual o tipo de conexões que tracei hoje prolifera. Isso mostra não só a importância de uma perspectiva transnacional para entender a história recente dos conservadorismos, mas também do Brasil, né, no seu desenvolvimento. A nova direita, se realmente é assim singular, né, e se não é novas direitas, ou se na verdade é nova, né, que, como eu disse, já é velha. Essa nova direita tem uma história que se estende muito além da política racial e ou cultural dos Estados Unidos, né, nos 60 e 70. É muito mais amplo do que isso. Os mais famosos pioneiros da nova direita de lá, né, o Barry Goldwater, ou o presidente Ronald Reagan, até o Weyrich, que falei hoje, as atividades dele tiveram análogos, ou homólogos pelo menos, em outras partes. Conservadores que talvez divergissem nas suas orientações religiosas e até ideológicas, mas que puderam olhar com simpatia para um programa comum de assuntos como esse criado pelo IPF, né? Essa lista de assuntos que já vimos. Esta série de assuntos, a plataforma, o programa que construíram homens como Weyrich e Plínio Correia de Oliveira, parece muito familiar desde o ponto de vista da direita de hoje, que também une desregulamentação, individualismo quase mítico, desmantelamento do Estado, e une essas coisas com cultura supostamente tradicional, né? Com etnocentrismo e assuntos morais e sociais inflamatórios, especialmente o aborto e a homossexualidade, por exemplo, mas também com raça e política de identidade, né? Essa espécie de assuntos parece muito familiar, né? Mas, por isso mesmo, eu acho que precisamos historicizar as guerras de cultura dos anos finais da Guerra Fria, né? Das épocas dos ativistas que eu descrevi hoje. Não só para entender o anticomunismo e a violência estatal dessa época, mas também para compreender a história cultural da direita e das direitas que nós temos hoje. Eu acho que vou parar aí. Obrigado.